Bom, nesse vídeo eu quero comentar com vocês sobre alguns jogadores que poderiam ser uma boa opção para o Remo de olho em 2026, né? Caso realmente consiga esse acesso para a Série A. Tem alguns jogadores aqui, alguns mais experientes, outros nem tantos, que têm contrato perto do fim. Um exemplo desse aqui é o Eduardo, né? Que eu vou comentar aqui nesse vídeo, que eu acho que poderiam agregar bastante numa disputa da Série A no próximo ano. O jogador aqui então, né, o Eduardo, que eu vou trazer aqui no vídeo, que nessa atual temporada pelo Cruzeiro tem 46 jogos, 5 gols e uma assistência. Foram um dos poucos jogadores assim mais velhos do atual elenco do Cruzeiro que o treinador, né, o Leonardo Jardim, sempre coloca ele em campo. Inclusive foi titular no último jogo contra o Fluminense. Tem contrato somente até o dia 31 de dezembro desse ano e já está certo que não vai ficar, né? Porque tem uma disputa muito grande no meio de campo. Pode ser que o Cruzeiro ofereça um contrato de renovação? Talvez, mas essa questão da idade, que completa 37 no ano que vem, é o impeditivo. Porém, eu assisti muitos jogos do Eduardo e, sinceramente, eu acho um jogador bem interessante. Quando ele chegou no Cruzeiro, eu até fiquei com o pé atrás. Pensei, putz, o cara já tem 35 anos, não sei se vai agregar muito assim não. Muito pelo contrário, teve sim um bom desempenho pelo Cruzeiro e eu particularmente gostei do desempenho dele até aqui. Lembrando que no ano passado ele tinha caído um pouco de rendimento no Botafogo, onde naquela temporada de 2023, né, foram 12 gols e 7 assistências, ajudou o Botafogo a ganhar a Copa Libertadores no ano passado e o Brasileirão, e vale lembrar que tem um salário alto também, né? Então para contratá-lo certamente teria que ter um investimento, talvez o quê? 250 mil, 350 mil por mês? Enfim, para uma Série A os valores ultimamente estão bem altos, mas eu gosto, eu acho que seria uma baita opção. Não é um impeditivo os 36 anos, ele tem jogado, a questão física dele realmente surpreende bastante, bem diferente de outros veteranos, né, do Cruzeiro, igual o Fagner, igual por exemplo o Bolazier, que aí você vê que não teria condições mesmo de fazer um papel de intensidade, né, que o Leonardo Jardim coloca muito mais ele em campo do que o Gabigol, para você ter uma noção. Então isso aqui já é um indício, né? Óbvio que o Eduardo é um meia ou um segundo volante e bem versátil, pode ser um 8 ou um camisa 10. Só antes, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Art Foot, que nós trazemos diversos vídeos, né, para vocês do Remo, do Santa Cruz, do Paysandu, de vários outros clubes aqui espalhados pelo Brasil, do Vitória também. Se você não quiser perder nada, já conto com seu like e também com a sua inscrição. Para a gente não ficar só em jogador de Série A, uns caras muito difícil, eu queria trazer aqui uma outra opção para meia, né? E meia também que pode jogar como meia de criação, que é o Danielzinho, jogador que está no CRB. E eu até estava falando com o meu irmão esses dias, né? Obviamente, né? Uma zoeira, o cara sempre jogou em time grande e tal. Mas eu falo, gente, esse Danielzinho tem um empresário ruim demais, porque eu particularmente gosto muito do jogador. Fico surpreso dele, por exemplo, hoje estar na Série B. Obviamente ele tem um salário excelente no CRB, morar em Alagoas, uma cidade excelente, torcida gigantesca, né? Um cara que tem o domínio no meio de campo do CRB, né? Ele é um protagonista. Então é muito melhor você ser um protagonista no CRB do que ser um reserva no Juventude na Série A. Acho que ninguém discorda disso, né? E aí nessa atual temporada, 51 partidas, 4 gols e 9 assistências. Boa parte desses números foram na Série B. Então, só jogou no campeonato estadual. Não é bem assim. Inclusive marcou gol na última rodada e deu uma assistência contra o Atlético Goianiense. Campanha boa do CRB, mas não conseguiu esse gás final para brigar. Também não sou daquele cara, porque estava na Série B não presta. O Mirassol mesmo, vários jogadores do atual elenco estavam jogando segunda divisão e olha aí o resultado, né? O que me surpreende dele é o seguinte, ele surge muito bem no Fluminense, passa também no Oeste em 2016, que eu acho que é quando ele trabalha com o Fernando Diniz. Em 2018, 2019, e ele teve um papel muito interessante no Fernando Diniz no Fluminense, naquele meio de campo. Foram 56 partidas, 1 gol e 10 assistências. E aí ele foi para o Bahia. E aqui, né, no Bahia ele chegou a viver momentos muito interessantes. Não é à toa que ele volta para o Fluminense a pedido do Fernando Diniz em 2023. Ele até ganha uma Libertadores, né? Mas ele já jogando com muito menos frequência. Passa pelo Atlético Goianiense no ano passado sem muito destaque. Passagem rápida também na Arábia, nos Emirados, né? Até agora jogar no CRB. E uma temporada muito boa. Tá aqui o mapa dele, ó. Um meia que cai muito pelo lado esquerdo. Pode jogar um pouco mais avançado também. 33 jogos na Série B, todas como titular, 3 gols e mais, 6 assistências, contrato dele até o final do ano que vem, e teria que ter uma pequena compensação, né? Hoje ele está avaliado em 5 milhões e meio de reais. Bora falar de mais um aqui também, que é o Keno, 36 anos, mais um igual o Eduardo, né? Experiente e tudo mais, tem contrato só até o fim do ano, se oferecer uma boa proposta, né? Por estar na Série A, pode ser que ele aceite. Jogador que estava encostado com o Renato Gaúcho e que agora com a chegada do Zubeldia no Fluminense, ele tem jogado no Fluminense. Nesse mês de novembro entrou em todas as partidas dos últimos um mês, né? Ele jogou 6 partidas, uma só como titular, mas sempre entrando no finalzinho, mas acho difícil dele continuar no Fluminense. Boa opção também, 38 jogos nessa atual temporada, 6 gols e 4 assistências, né?
números até que interessantes, parece com os números do ano passado e 2023, também a pedido do Fernando Diniz ele chegou, né? Ele fez 13 assistências, 2 na final da Libertadores e 5 gols, então o cara ajudou aí muito o Fluminense a conquistar a Libertadores e tá com 36 anos, acho que ainda assim poderia ser uma boa alternativa. É claro, você não encheria o meio de campo, vou querer um meio de campo com um ponta, né? O Keno, o meio de campo com o Eduardo também com 36, aí o Nenê, não, pelo amor de Deus, né? Fica muito difícil. Mas uma ou outra peça eu acho interessante. Quem sabe Keno de um lado, Pedro Rocha centralizado ou fazendo a ponta, pode ser sim uma boa opção. Tá aqui o mapa de movimentação dele, muito mais como ponta mesmo, né? Ponta esquerda aqui, igual eu deixei aqui para vocês. Pode deixar sua opinião aqui embaixo também nos comentários sobre o Keno, 36 anos, contrato já no fim. Lembrando que o Santa Cruz, que está na Série C, é um dos times que tem interesse, mas pode pesar muito, né, a parte financeira, e pelo Santa estar na Série C, sendo que claramente o Keno ainda teria mercado numa Série A. Mais um aqui também é o Lautaro Dias, tá? Nome que foi especulado no Vitória, no Ceará, e acabou que o Cruzeiro emprestou ele para o Santos, até aqui números bons, né? 11 jogos, 3 gols e uma assistência. Para um cara que até pouco tempo atrás vinha sendo reserva, a questão é que ele não está entregando muito desempenho dentro do Santos até aqui. E quem que tá, né? O Santos numa draga dessa também. Ele marcou o gol aí no último jogo contra o Santos, na Série A, né? Ou contra o Flamengo, né? No Maracanã. As últimas participações foram um gol contra o Grêmio, um gol e uma assistência, então, contra o Red Bull Bragantino. E foi isso, né? Tem ajudado bastante aí o Santos nessa reta final. O Santos que é um dos candidatos, né, ao rebaixamento. E o Lautaro Dias, que pertence ao Cruzeiro, tem contrato longo com o Cruzeiro até o final de 2027, tá, com o Cruzeiro, e com o empréstimo no Santos, mostra aqui que até julho do ano que vem. Pode ser que se o Santos cair, ele retorne ao Cruzeiro e o Cruzeiro talvez tente vendê-lo, pode ser. Seria um empréstimo de um ano, né, porque ele chegou no meio da atual temporada. O Cruzeiro pagou aí quase 15 milhões de reais na sua contratação. Certamente se algum outro clube oferecer metade, né, disso, 8 milhões de reais, por exemplo, eu acho que o Cruzeiro já aceitaria. Pelo menos ele está jogando, né, no Santos, algo que não vinha acontecendo com o Leonardo Jardim, porque ele não entregava intensidade, né, nessa função que ele fazia de segundo atacante ou também de ponta. Lembrando que pelo Cruzeiro ele ficou um ano, basicamente, um ano e meio, só marcou 4 gols em um pouco mais de 42 jogos, realmente um desempenho do argentino bem ruim. Eu até tinha uma boa expectativa em relação a ele, não foi o que aconteceu. No ano passado ele jogou até mais como um ponta, né, no Cruzeiro com o Fernando Diniz. Nesse ano no Santos e também um pouco no Cruzeiro, muito mais centralizado nos jogos que ele fez no Campeonato do Brasileirão, né? Pode deixar a sua opinião aqui também sobre o Lautaro Dias, se aceitaria ou não, né? Nome assim mais viável, até porque o Santos pode sim solicitar que ele volte, mesmo que fique na primeira divisão. Se cair, então, acho muito difícil imaginar, até porque o Santos paga metade dos salários, né? E para o Cruzeiro também não teria muita vantagem, porque o jogador jogando uma Série B teria bem menos potencial de valorizar, fora que essa reta final dele pelo Santos, marcando alguns gols, pode ser que o Cruzeiro já consiga recuperar talvez metade desse investimento, né, de 2 milhões e 700 mil euros que teve. Lembrando que o Santos pagou quase 600 mil reais também pelo empréstimo agora, no meio da temporada. E aí, para terminar, eu queria falar sobre o Pablo Roberto, né, jogador que é identificado com a torcida, jogou aí os últimos 2 jogos do Fortaleza, entrando no finalzinho contra o Ceará e contra o Santos, mas ainda assim só soma 4 partidas desde o seu retorno, está ainda se adaptando, né? Foi comprado por 1 milhão de euros, ou seja, quase 6 milhões e meio de reais, e tem contrato longo com Fortaleza até o final aqui está mostrando até julho de 27, mas até o final de 2028. Então, um jogador aí que pode ser uma boa alternativa, talvez pagar esses 1 milhão de euros, né, recuperando o investimento do Fortaleza, que lembrando, o Casa Pia havia pago 2 milhões e 225 mil euros e vendeu por 1 milhão menos de um ano e meio depois, né? Foi um bom investimento, até porque ele vinha sendo titular na primeira divisão do futebol português. Eu acho que seria uma boa para fazer um papel no meio de campo. Sinceramente, acho o Pablo Roberto bem interessante nesse quesito, mais ofensivo, né? Vale lembrar também que pelo Remo foram no total 32 partidas e um gol. Remo que ficou apenas com uma pequena compensação de taxa de vitrine, até porque os seus direitos pertenciam, né, ao Vila Nova, que optou por negociá-lo então com o futebol português. E você, o que tem a dizer sobre o jogador? Você acha que pode ser uma boa alternativa? Teve uma passagem boa em 2023, ainda, né, na Série C, longe ainda de estar de volta a uma Série B do Campeonato Brasileiro? Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Vou deixar também para vocês outras sugestões de conteúdo que eu já trouxe aqui no canal. E se vocês quiserem uma parte 2, né, falando de outros nomes, eu posso também trazer aqui para vocês. Muito obrigado a todos e até mais. Valeu!